A paz do Senhor, meus queridos, Levi aqui para trazer aqui o subsídio do livro de apoio das lições bíblicas adultos, editado pela editora CPAD, lição de número 8, que está trazendo o título A Disciplina na Igreja. Nós estamos estudando o primeiro trimestre de 2024. Nesse primeiro trimestre estamos estudando o tema O Corpo de Cristo, Origem, Natureza e Vocação na Igreja no Mundo. Nós já temos estudado até aqui 7 lições nesse primeiro trimestre. Na lição de número 1, abrindo a introdução aqui do primeiro trimestre de 2024, estudamos o tema A Origem da Igreja. Na lição de número 2, as imagens bíblicas da Igreja. Na lição de número 3, a natureza da Igreja. Na lição de número 4, a Igreja e o Reino de Deus. Na lição de número 5, a missão da Igreja de Cristo. Na lição de número 6, Igreja, organismo e organização. Na lição de número 7, o ministério da Igreja. Na lição de número 8, que é a lição que nós vamos estar estudando no dia 25 de fevereiro de 2024, está trazendo o tema A Disciplina na Igreja. O textuário nos diz: E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não despreze a correção do Senhor, e não desmaie quando por ele fores repreendido. Hebreus capítulo 12, versículo 5. Verdade prática: a disciplina cristã é uma doutrina bíblica necessária, pois permite ao crente refletir o caráter de Cristo. E a leitura bíblica em classe está registrada em Hebreus capítulo 12, versículos 5 a 13, que nos diz: E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor e não desmaie quando por ele fores repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que, tivemos nossos pais segundo a carne, para nos encorajar, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E, na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja se não desvie inteiramente, antes seja sarado. E os hinos sugeridos para esta lição são os hinos de número 4, 33 e 153 da harpa cristã. Caso você ainda não conheça algum desses louvores, é só você pesquisar no YouTube por hinos sugeridos, lição de número 8, A Disciplina na Igreja, que você vai encontrar todos os 3 louvores na sequência para o seu elevo espiritual. É só você pesquisar no canal Levi Modesto da Silva. A capa do vídeo é essa aqui, da parte aqui onde mostra aqui a imagem aqui de capa da lição, com essa mesma foto e com esse mesmo título aqui, A Disciplina na Igreja, para facilitar para a sua busca, tá? Vai dar todos os 3 louvores na sequência para o seu elevo espiritual, para a introdução e engajamento dessa lição, ou de todas as lições bíblicas até aqui estudadas. E o comentário e introdução nos diz assim: nessa lição estudaremos sobre a prática da disciplina na igreja. Embora seja muito necessária, a disciplina como prática da igreja cristã vem sendo esquecida
e negligenciada por muitos. Ora, uma igreja que não corrige seus membros perdeu a sua identidade, não passando de um mero grupo social. O resultado disso são igrejas fracas, anêmicas e sem testemunho cristão. Por isso, o nosso assunto da disciplina cristã como um processo formativo do caráter cristão nas modalidades corretivas e formativa. E a palavra-chave para essa lição é disciplina. No primeiro tópico vai trazer o título A Necessidade da Disciplina Bíblica. No primeiro subtópico, Deus é Santo. No segundo subtópico, a Igreja é Santa. No terceiro subtópico, quando a Igreja não discipula. No segundo tópico traz o título O Propósito da Disciplina Bíblica. No primeiro subtópico, manter a honra de Cristo. No segundo subtópico, frear o comportamento pecaminoso. No terceiro subtópico, não tolerar a prática do pecado. No terceiro tópico, traz o título As formas de disciplina bíblicas. No primeiro subtópico, a disciplina como modo de correção. No segundo subtópico, a disciplina como forma de restauração. No terceiro subtópico, a disciplina como modo de exclusão. Vindo para o livro de apoio, no capítulo de número 8, que está trazendo o título A Disciplina da Igreja, nos diz: Já vos esquecestes da exortação que argumento convosco como filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor e não desmaie quando por ele fores repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da quais todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que, tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este, para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E, na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados e fazei veredas direita para os vossos pés, para que o que manqueje se não desvie inteiramente, antes seja sarado. Hebreus capítulo 12, versículo 5 ao versículo 13. Sou convertido à fé evangélica há exatamente 4 décadas. Pouco mais de metade delas dedicado ao ministério pastoral de tempo integral. Já vi o bastante para saber que a igreja evangélica brasileira vem perdendo cada vez mais a sua capacidade de testemunhar perante o mundo incrédulo. Basta acessar as redes sociais para ver que a moral cristã está em baixa. Os escândalos parecem fazer parte da ordem do dia. O ruim não é apenas vermos acontecer os escândalos, mas saber que nada acontecerá com essas pessoas que escandalizam. Não há disciplina alguma para elas. Precisamos entender o que é a disciplina bíblica, a sua natureza e propósito, se quisermos de fato ser reconhecidos como Igreja do Senhor. Sendo uma doutrina bíblica, a questão disciplinar não se encontra na esfera de uma preferência pessoal e que dependa das circunstâncias. Não, a disciplina bíblica é algo muito sério e não pode, de forma alguma, ser relativizada sem que isso traga graves consequências para a igreja. O reverendo Antônio Gilberto escreveu sobre a disciplina no contexto da igreja. Ele diz: o sentido do termo disciplina da igreja é citado em Hebreus capítulo 12, versículo 7. Devido à má aplicação da disciplina cristã na igreja, ela passou a ter um sentido negativo e repulsivo.
quando devia ser o inverso. Disciplina vem da mesma palavra que originou discípulo e aprendiz. O alvo da verdadeira disciplina é ajudar o crente a ser um bom discípulo. Por outro lado, todo bom discípulo de Jesus deve ser amigo da disciplina. A aplicação da disciplina pode ser em forma de advertência pessoal, conforme Mateus 18:15, visitação acompanhada, 1 Coríntios capítulo 4, versículo 19 a 21, Mateus capítulo 18, versículo 15 a 17, advertência pública, 1 Timóteo capítulo 5, versículo 20, comunicação escrita, 2 Coríntios capítulo 7, versículo 8 a 10, exortação pessoal, Gálatas capítulo 6, versículo 1, na Almeida Revista Atualizada, suspensão, 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 4, 14 e 15, e Tito capítulo 3, versículo 1, exclusão do rol de membros, Mateus capítulo 18, versículo 17, considera-o como gentil e publicano. Nesse caso, o ato da exclusão da igreja é apenas uma expressão visível que o Senhor da igreja já fez. Quando não há prática da disciplina, o testemunho cristão da igreja é enfraquecido. É preciso, portanto, buscar o caminho bíblico para que a disciplina não desapareça da vida da igreja. Aqui, disciplina não é sinônimo de castração, mas de restauração. A disciplina não visa matar os faltosos, mas tratá-los de forma adequada. Então, logo termine o processo de correção, o crente agora restaurado volta à comunhão. Quarto, a necessidade da disciplina na igreja. Ao comentar sobre a falta de disciplina na igreja, Levi Petrus escreveu: a frouxidão na disciplina da igreja tem a sua raiz nas tendências que discutimos. As pessoas não querem ouvir sobre punição, pois não é agradável para essa geração atual. Nem se presta bem ao cristianismo moderno. Vivemos numa época de tolerância. Muitas vezes ouvimos que Deus é amor, mas raramente que ele é justo. A frouxidão na disciplina da igreja cristã resulta na rejeição do ensino bíblico de que Deus pune o mal. Essa frouxidão é causada pela falha em entender a justiça e pela falta de conhecimento e respeito de Deus e a sua personalidade. Os homens acreditam que a indiferença para com o pecado é o mesmo que o amor divino, mas é algo totalmente diferente. A palavra de Deus nos diz para odiar o mal. Foi dito a respeito de Jesus: amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com o óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. Hebreus capítulo 1, versículo 9. Aquele que ama a justiça e odeia a iniquidade considera quão fácil é pecar e que Deus deve, para manter a ordem no seu grande universo, punir o pecado e que isso deve ser feito na igreja de Deus. A igreja que ama a justiça e odeia a iniquidade viverá na plenitude do Espírito Santo e será ungida com o óleo da alegria. Petro está coberto de razão quando aponta nossa complacência para a falta de disciplina na igreja. Devemos sim ser misericordiosos, o que é totalmente diferente de sermos complacentes. Infelizmente, há uma tendência no meio cristão de fazer vista grossa para certas práticas e comportamentos pecaminosos. Deixar as coisas como estão virou sinônimo de demonstrar empatia. Tudo é válido em nome do amor. Amor versus santidade. Nesse aspecto, há duas coisas que devem ser levadas em conta. Em primeiro lugar, devemos entender o que a Bíblia quer dizer quando fala que Deus é amor. Em 1 João capítulo 4, versículo 8. Esse texto é usado muitas vezes para validar todo tipo de prática onde supostamente há amor. Assim, o texto é lido de trás para frente. O amor é Deus. Em outras palavras, tudo é permitido e válido se há amor. Contudo,
No texto bíblico, a expressão Deus é amor é uma figura de linguagem conhecida como metonímia, onde se toma o abstrato pelo concreto e vice-versa. Portanto, Deus é amor, mas o amor nunca será Deus. Gramaticalmente, o amor aparece como um dos atributos de Deus, assim como o são a santidade e a justiça. Deus não é definido apenas por um dos seus atributos, pois ele possui muitos. O amor é apenas um deles. O amor, portanto, não pode ser usado como justificativa para validar qualquer comportamento pecaminoso. O gramático Genival Costa e Silva, meu professor de grego no Seminário Batista de Teresina, explicou esse texto da seguinte forma: dizer que Deus é amor é afirmar que Deus é um ser abstrato, portanto, não possuidor de vida própria, dependente de outro ser, já que o substantivo abstrato, amor, não tem vida própria, depende de outro ser para existir. Analisando a oração, Deus é amor no aspecto sintático, teremos outro conceito de Deus. Vejamos-los. Deus é o sujeito da oração. Predicado nominal é amor. O predicativo do sujeito, amor, que vem a ser predicativo do sujeito, ou do sujeito, é a palavra que exprime a qualidade ou estado do sujeito. Por consequente, Deus é uma pessoa divina que tem existência independente e atributo moral, o amor. Na exegese de um texto literário, seja ele bíblico ou não, para que venhamos entendê-lo, temos de passá-lo para a linguagem literal chamada denotativa. Na literatura, a arte de expressar o belo. É errado dizer-se que Deus é amor? Não, já que se trata de uma linguagem figurada chamada na literatura conotativa, e a Bíblia é uma obra literária e essa é predominantemente figurada. Mas para entendê-la, como já se disse, precisamos passar para a linguagem denotativa, isto é, não figurada. Em outras palavras, o amor não é um Deus, em nome de quem todo sentimento deve ser validado. O problema dessa cultura é que criaram um Deus que atende pelo nome de amor e em nome de quem tudo é permitido. Nesse aspecto, o lema torna-se: se há amor, então vá em frente. Não é de forma nenhuma esse tipo de amor que se refere o texto bíblico. O verdadeiro amor não valida o pecado. O verdadeiro amor, aquele que emana da cruz, cobre multidões de pecado, conforme 1 Pedro capítulo 4, versículo 8, mas não legaliza. Por consequente, o amor não é amor se ele contrapõe-se ao outro atributo de Deus, como por exemplo a sua santidade. Quando alguém invoca o amor para validar um comportamento notadamente pecaminoso, mostra que desconhece os fundamentos básicos da teologia cristã. Deus é amor, mas também é santo. Ele é amor, mas também é justo, e assim por diante. Dessa forma, como o amor, a santidade também é um atributo de Deus. Um não existe sem o outro. O amor de Deus exige o perdão. Contudo, a sua santidade exige que ele seja honrado. Santificado seja o teu nome, conforme Mateus 6, versículo 9. O mesmo princípio é exigido no caso da disciplina na igreja. Não se trata de falta de amor ou empatia, mas sim se a santidade de Deus está sendo respeitada ou não. Um pastor, por exemplo, pode ser empático com alguém que pecou e, numa demonstração de misericórdia, não tomar nenhuma atitude com respeito a um pecado cometido. Todavia, embora a sua prática transpareça ser uma demonstração de amor, na verdade não é. Falta o outro lado.
a santidade da Igreja de Deus. Quando nenhuma atitude é tomada diante de um pecado cometido, a santidade de Deus é afrontada. Nesse caso, não é a expressão de um amor cristão, mas a manifestação de uma mera complacência humana. Em muitos casos, a coisa é mais grave, é pura conivência. A Bíblia mostra, por exemplo, que o pai que ama, embora isso lhe pareça muito doloroso, corrige o seu filho, conforme vemos em Provérbios capítulo 3, versículo 12 e Hebreus capítulo 12, versículo 6. Não corrigir, por exemplo, um membro da igreja por uma simples questão de afinidade é corporativismo e complacência e não demonstração de amor cristão. Precisamos, portanto, conscientizarmos-nos de que a doutrina da disciplina na igreja é bíblica como qualquer outra doutrina. Corrigir os seus membros sempre foi uma necessidade de uma igreja que tem nas Escrituras o seu padrão de norma de conduta. Uma igreja sem disciplina é fraca e irrelevante. Petros destaca que devemos exercer a disciplina da igreja para que a igreja cristã possa ser um instrumento divino. A igreja deve ser o instrumento através do qual Deus pode trabalhar. Sabemos que, com o passar do tempo, a igreja cristã descaiu até tornar-se uma união humana comum, uma sociedade comum, onde o trabalho é feito segundo os princípios humanos comuns de organização. Não é a intenção que assim seja, mas que a igreja seja um lugar onde o próprio Deus vive e trabalha. Aleluia! O fermento que leveda toda a massa. Quando não há disciplina, o pecado prolifera-se com incrível rapidez. Algo de que precisamos levar em conta quando tratamos da disciplina da igreja é a questão do poder de contaminação do pecado. O apóstolo Paulo fez referência a esse fato quando escreveu sobre um membro da igreja em Corinto que se envolvera com a mulher do próprio pai, em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 1 a 8. Diante da indiferença da liderança coríntia, que não tomou atitude nenhuma diante de um caso tão grave, o apóstolo destacou o mal que isso iria causar. De acordo com ele, um pouco de fermento leveda toda a massa. 1 Coríntios capítulo 5, versículos 6 a 8. Fica evidente que o apóstolo refere-se aqui ao fermento como exemplo de uma coisa ruim. Um pouco de fermento já é suficiente para fazer a massa inchar. Ao comentar sobre o poder do pecado para contaminar em 1 Coríntios capítulo 5, versículos 6 a 8, Petros escreveu: tendo em mente o poder indescritível do pecado de contaminar e espalhar, devemos exercer a disciplina da igreja. Talvez alguém ache que não deveria ser necessário ser tão meticuloso e que um pequeno pecado poderia ser tolerado aqui e ali. O apóstolo, no entanto, deixa claro que, se uma pessoa que vive em pecado puder permanecer na igreja, ela contaminará toda a igreja. Um pouco de fermento leveda toda a massa. O indivíduo é o único responsável pelo seu pecado enquanto ninguém mais souber dele. Mas, assim que for revelado à igreja, o corpo também se torna responsável por ele. Se for tolerado, fica claro que contaminará os outros. Em uma igreja, há pessoas que não têm uma compreensão moral e espiritual clara e estabelecida. A sua concepção é formada pelo ambiente em que vivem, e principalmente pela igreja a que pertencem. Quando se unem a uma igreja cristã, eles são, de um modo geral, completamente ignorantes das coisas. Eles talvez entrem na igreja com os pensamentos mais elevados sobre os membros da igreja vivendo inteiramente para Deus. Mas então, eles veem os velhos cristãos fracassarem em coisas que eles mesmos superaram depois de muita luta e sacrifícios. Naturalmente, eles são tentados a pensar:
Estes são cristãos antigos e se eles podem se permitir fazer tais coisas, porque eu deveria lutar tanto para me livrar deles? Não posso ser um bom cristão de qualquer maneira. E assim, o bom entendimento moral e espiritual que foi obtido através da salvação é rebaixado e destruído. Mais uma vez, Petrus foi muito preciso nos seus comentários. Temos muitas vezes a tendência de minimizar uma ação pecaminosa ou relativizar o pecado. É um erro crasso. No caso de Corinto, o apóstolo mandou literalmente expulsar o malfeitor. Isso soa muito forte para mim, mas é a Bíblia que está dizendo. Quando relativizamos o pecado, acabamos enfraquecendo a igreja. Até mesmo nos esportes, a questão disciplinar é levada muito a sério. Já vi, por exemplo, uma dezena de vezes atletas de ponta, campeões olímpicos e mundiais, serem banidos do esporte porque violaram o código disciplinar da categoria. Eles não podem, por exemplo, ser fragados no exame antidoping. E quanto a nós, não deveria haver um maior rigor na questão disciplinar, já que estamos tratando de coisas muito mais sérias? O que foi tratado aqui nesse capítulo deve servir de apoio às lições bíblicas da EBD, ou da Escola Bíblica Dominical, onde tratamos de forma mais sistematizada desse assunto. Nosso intuito não é promover uma caça às bruxas, e muito menos fazer uma apologia ao modelo de disciplina castradora. Nosso objetivo é buscar o padrão divino para um viver santo. Nesse aspecto, nosso modelo de vida santa deve ser sempre a Bíblia, a palavra de Deus, e ela afirma com todas as letras que o Senhor corrige a quem ama e açoita qualquer que recebe por filho. Hebreus capítulo 12, versículo 6. Voltando para a lição, a conclusão, ela nos diz assim: nesta lição vimos o valor da disciplina cristã sob diferentes aspectos. A disciplina se mostra necessária quando sabemos que Deus é santo e exige que seu povo seja santo. Por outro lado, a disciplina também cumpre os propósitos de Deus, quando ela conduz o cristão a se conformar com o caráter de Cristo. Uma igreja indisciplinada, portanto, perdeu o bom cheiro de Cristo. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Então, meus queridos, esse aqui foi o subsídio do livro de apoio das lições bíblicas adultos, editado pela editora CPAD, lição de número 8, que trouxe o título A Disciplina na Igreja. Na próxima lição, ou na próxima semana, se o Senhor Jesus nos permitir, regressaremos aqui para trazer aqui o subsídio do livro de apoio das lições bíblicas adulto, lição de número 9, que vai trazer o título O Batismo, a primeira ordenança da igreja. Que Deus em Cristo Jesus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo, querendo o Senhor Jesus.